E aí, galera do Me Salva, a gente vai seguir com o nosso curso de Programação na Linguagem C. Bom, vocês devem ter observado que os programas que a gente tem feito até agora, os resultados, eles não são armazenados permanentemente. Ou seja, a gente fecha o programa e os resultados não estão mais lá. A gente tem que executar tudo de novo se a gente quer ver aquilo de novo. Então, a gente vai começar a ver arquivos que permitem que a gente salve, então, os nossos resultados de forma permanente, tá? Então, a entrada e saída dos programas é feita através do processamento de streams, tá? Que são sequências de bytes. Então, basicamente, o compilador considera os nossos arquivos, os nossos dados, tudo que entra e sai do nosso programa como uma sequência de bytes. E a manipulação é feita numa parte de armazenamento temporário, uma parte temporária da memória, que é o buffer. Bom, deixa eu mostrar para vocês como funciona, então, mais ou menos os arquivos. Tá, os arquivos, eles ficam salvos em disco. Aí a gente abre os arquivos, ou cria, se ele não existe, então abre ou cria, e traz para a memória principal, para manipulação, aqui na memória principal, no buffer, tá? Depois que a gente fez tudo o que a gente queria, então, a gente descarrega o buffer, fecha o arquivo e salva ele no disco, tá? Então, depois que tem a manipulação, tem a descarga do buffer, o fechamento e o salvamento no disco, tá? E daí o nosso arquivo fica lá no nosso disco para sempre. Bom, tem dois tipos de arquivos que a gente pode manipular, tá? Os binários, que são arquivos estruturados que tem basicamente zeros e uns, tá? Porque é um arquivo binário. Os arquivos texto, então, são arquivos com caracteres, aqueles que a gente viu da tabela ASCII, tá? Bom, como os binários a gente não consegue entender o que está acontecendo, se a gente abrir um arquivo binário, a gente só vai ver um monte de 0 e 1, não vai entender nada, a gente vai focar aqui nesse curso nos arquivos textos, tá? Que a gente consegue abrir, manipular e entender o que está acontecendo. Então, como é que funcionam os arquivos texto? Tá? Eles são meio que separados, assim, por linhas, tá? Que não necessariamente são do mesmo tamanho, tá? Então, para manipulação de arquivos, a gente usa o caractere terminador de linha, que geralmente é o /n. Se eu não me engano, no Windows é /r/n. Mas a gente, então, manipula através das linhas. Então, aqui a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Tem um ponteiro, tá? Que começa no início do arquivo e à medida que a gente vai manipulando, ele vai andando. Então, por exemplo, aqui é o E. A gente parou no E, então seria a posição corrente que tá desde a última manipulação que a gente fez. E tem o caractere que termina o arquivo, que é o end of file, tá? Que a gente também usa no programa para manipular um arquivo. Então, por exemplo, lê o arquivo até o fim. Ou lê só a primeira linha, ou lê de linha em linha. Então, a gente usa esses caracteres terminadores para manipular o arquivo, tá? E esses caracteres terminadores, na verdade, eles são gerados automaticamente pelo sistema. Bom, então como é que a gente faz para abrir arquivos? Bom, a gente declara um ponteiro, né? Como eu mencionei antes, ele é um ponteiro para o começo do arquivo. E usa a estrutura file. Isso aqui é uma estrutura como a gente viu nas últimas aulas, só que já é nativo do C, tá? Então, a gente só usa o file em letra maiúscula e declara o ponteiro. Depois, a gente diz que esse ponteiro é igual ao fopen, que é uma função também nativa, que vai devolver, então, esse ponteiro para o nosso arquivo com o nome que a gente especificou, tá? A gente pode botar também o caminho até aquele arquivo e o modo de abertura, tá? Então, a fopen, ela nos permite abrir, criar ou recriar arquivos. E isso vai depender do modo de abertura. Então, a ação vai ser definida pelo modo de abertura que a gente definir. Se dá algum erro, esse
ponteiro aqui, ele recebe null. Então, isso é bom pra gente conseguir validar os nossos dados. A gente confere se esse ponteiro aqui é um null, para ver se o arquivo foi aberto corretamente ou não. Então, entrando um pouco no modo de abertura, tá? Tem 6 modos de abertura de arquivos. Tem o read, R, e o write, que é leitura e escrita. Então, o read, se o arquivo existe, ok, ele vai ler o arquivo, só que se não existe, vai dar um erro, tá? Vai retornar um null. E tem permissão só para leitura. O write, se o arquivo já existe, ele cria um novo e elimina o antigo que tinha com aquele nome. Se não existe, ele só cria um novo. Tem permissão só para escrita. Já o read mais e o write mais, o R mais e o W mais, é a mesma coisa que o R e o W, só que eles têm permissão para ambos leitura e escrita. O A, se o arquivo existe, ele vai acrescentar os dados no final do arquivo. Se não existe, ele vai criar um novo com aqueles dados. Tem permissão só para escrita, mas se a gente usar o A+, ele tem permissão para leitura e escrita. Então, vamos ver um exemplo simples. Aqui, então, a gente tem o nosso ponteiro, arc. A gente está usando o fopen. Eu criei um diretório arquivos dentro da pasta aula C no desktop. Tá? Esse caminho vocês podem fazer como vocês quiserem. Vocês podem definir o caminho que vocês quiserem. E aqui, como eu estou usando um Mac, tá? Eu uso essa barra para frente. O Windows, por exemplo, vocês teriam que botar 2 barras para trás, tá? E o nome do arquivo. Bom, o arquivo ele não existe ainda. Então, ó, vou mostrar o meu diretório para vocês. Então, eu estou usando o write, tá? Para não dar erro. Então, se eu executar, ele vai abrir com sucesso e criar o meu arquivo aqui, onde eu especifiquei. Se eu agora usar o read, vai funcionar também, porque aquele arquivo existe, tá? Agora, se eu mudar aqui o nome do meu arquivo para arq1, por exemplo, e executar, ele vai dizer que deu um erro, porque esse arquivo realmente não existe, tá? Só o que tem aqui é o arq.txt. Então, é isso, pessoal. Primeira aula de arquivos. Obrigada, até a próxima.